Tradicionalmente, quando a gente pensa no departamento fiscal ou tributário de uma grande empresa, a imagem que vem à mente de muita gente é quase como a casa de máquinas de um navio transatlântico, sabe? Nossa, com certeza. Aquela coisa bem escondida, né? Exato. Fica lá nas profundezas, um ambiente super ruidoso, cheio de engrenagens complexas, jargões indecifráveis e, claro, planilhas intermináveis. Sim, muitas planilhas. E é um lugar onde a maioria dos passageiros da primeira classe e até mesmo a tripulação sênior, o pessoal do conselho de administração, prefere nunca ter que descer para olhar de perto. Pois é, a ideia geral sempre foi meio que essa, né? Tipo, desde que o navio continue avançando e os impostos sejam pagos direitinho, deixem a equipe técnica trabalhar em paz lá embaixo. Mas olha, o que torna essa imagem muito precisa é justamente a falsa sensação de isolamento, sabe? Como assim? É que, durante décadas, a gestão tributária foi tratada meramente como um centro de custo operacional. Era tipo uma obrigação burocrática mesmo, totalmente isolada do planejamento estratégico real da organização. Ah, entendi. O pessoal olhava mais pro comercial, né? Exatamente. A alta gestão focava ali em vendas, expansão, marketing, inovação e tratava o pagamento de tributos só como um mal necessário, algo que se resolvia com o preenchimento de umas guias. Sim, mas a realidade corporativa mudou de forma bem drástica, não é? O isolamento acabou de vez. Acabou. E de um jeito muito duro para algumas empresas. Porque um vazamento nessa casa de máquinas contemporânea não apenas atrasa a viagem hoje em dia. Não tem o potencial de afundar o transatlântico inteiro antes mesmo que o conselho consiga colocar os coletes salva-vidas. O fiscal se transformou assim no epicentro do risco de sobrevivência e também de risco de reputação para qualquer negócio moderno. Verdade. E para ilustrar a magnitude desse risco, a nossa análise profunda de hoje vai se apoiar em um artigo bastante incisivo intitulado Gestão Tributária, Governança e Risco Empresarial. Sim, um texto excelente, por sinal. Muito bom. O autor é o Carlos Rocha, um especialista com, mais de 15 anos de vivência de mercado em grandes corporações. A formação dele cruza áreas críticas como contabilidade, direito tributário e controladoria. É importante destacar que ele não aborda o tema de forma teórica, né? Ele vai direto na ferida prática. Exato. O estopim para a tese dele é um evento assim monumental que abalou o ambiente empresarial brasileiro há pouco tempo. Ok, vamos descompactar isso porque o número impressiona qualquer um. Impressiona mesmo. Estamos falando de uma multa aplicada pelo governo do estado de São Paulo à rede Fast Shop, no valor de aproximadamente 1 bilhão e 40 milhões de reais. Sim, 1 bilhão é um número que assusta. Demais. E é um evento apontado como a maior penalidade já registrada no país, com base na lei anticorrupção. Quando a gente se depara com uma cifra bilionária gerada por uma área técnica, a primeira reação é de pura perplexidade, sabe? Com certeza. Como que uma rotina contábil consegue gerar um passivo capaz de ameaçar a continuidade de uma operação tão gigantesca? Então, essa perplexidade acontece muito porque a gente ainda olha para os impostos com a lente do século passado, sabe? Aquela lente da burocracia. Isso, mas a gestão tributária foi elevada, assim, definitivamente ao patamar da governança corporativa de alto nível. O caso da Fast Shop, ele ocorreu dentro dos desdobramentos de uma investigação chamada Operação Ícaro. Operação Ícaro, conduzida pela CGE, né? Exato, a Controladoria Geral do Estado de São Paulo. E as alegações do governo, elas não se limitam a um simples erro de cálculo de alíquota ou, sei lá, um atraso no pagamento de um boleto. Não é um errinho de digitação. Longe disso. Trata-se de um conjunto de supostas irregularidades sistêmicas. Mas, detalhando um pouco mais para os nossos ouvintes, quais são as acusações exatas na raiz dessa multa bilionária? Vamos lá. As autoridades paulistas alegam a obtenção indevida de créditos de ICMS, o que, por si só, já é super grave, claro. Mas o escopo vai além. Fica mais complicado. Fica.
A apuração aponta para suposta interferência em atividades de fiscalização da administração tributária estadual. E também a oferta de vantagens indevidas a agentes públicos. Nossa, isso entra num território bem perigoso. Sim, e o ponto mais técnico e alarmante levantado pelas investigações é o envolvimento de uma consultoria tributária contratada pela empresa. Essa consultoria seria operada por um ex-auditor fiscal. Ah, e o que eles supostamente fizeram? Segundo o governo, essa consultoria teria feito acesso irregular a sistemas internos da administração pública, tudo para realizar o que eles chamaram de uma mineração de dados fiscais. Entendi. É um cenário onde a busca por recuperação de crédito cruza totalmente aquela linha da rotina administrativa, né? E entra numa zona meio que de operação tática dentro dos sistemas do próprio Estado. Exatamente, o limite foi cruzado, segundo a acusação. E aqui, para quem nos acompanha, a gente precisa fazer uma pausa super crucial na nossa narrativa. É imperativo manter a neutralidade absoluta sobre os fatos, porque o artigo do Carlos Rocha é muito claro ao pontuar que esse processo administrativo ainda está em curso. Bem lembrado, não tem decisão transitada em julgado. Exato, não existe uma decisão definitiva sobre o caso. A Fast Shop, na sua defesa oficial, já informou que vai apresentar todos os recursos cabíveis nas instâncias administrativas e, se for necessário, também nas esferas judiciais. Sim, eles estão se defendendo ativamente. E a empresa considera o valor da multa totalmente desproporcional. Eles têm destacado publicamente que vem fortalecendo a governança, a cultura de compliance e a eficiência operacional deles. Ou seja, a disputa jurídica é bem complexa e está em pleno andamento. O nosso foco aqui não é o tribunal, né? Isso. O foco do estudo de hoje não é julgar o mérito da acusação ou da defesa, mas sim extrair a lição de governança que o mercado inteiro precisa observar a partir desse evento. Com certeza. E o artigo acerta em cheio ao usar o evento não como um veredito, mas como um baita estudo de casos sobre vulnerabilidades. O que é fascinante aqui é um detalhe de processo que frequentemente passa despercebido nas discussões de diretoria. Qual detalhe? Um detalhe que atua como o vetor técnico de todo esse risco, que é o uso do certificado digital da própria empresa. Nossa, o certificado digital. Pois é. O certificado digital, ele não é apenas um facilitador tecnológico, um pendrive que você pluga ali. Ele é a assinatura jurídica inquestionável de uma organização no ambiente virtual. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque, pensa comigo, emprestar um certificado digital sem nenhum controle ou sem uma rígida segregação de funções é o equivalente a você empregar as chaves de casa, a senha do cofre principal e o controle do alarme para um prestador de serviços temporário. É uma loucura! Aí a empresa sai de férias e nunca mais olha as imagens das câmeras de segurança. É basicamente entregar a identidade jurídica completa para um terceiro operar, né? É exatamente isso. E o desdobramento técnico disso é assustadoramente simples e letal. Quando uma consultoria terceirizada recebe o certificado digital da empresa sem um rastreamento de acessos ou sem políticas claras de responsabilidade, qualquer ação que ela tome dentro dos sistemas governamentais... Fica no nome da empresa. Sim! Seja homologar um crédito questionável ou extrair dados de forma massiva, tudo fica registrado nos servidores do Estado como uma ação da própria empresa contratante. Assinatura eletrônica naqueles lotes de arquivos enormes enviados ao fisco não leva o nome da consultoria terceirizada de jeito nenhum. Não leva. Leva o CNPJ do cliente. O autor enfatiza muito isso. O uso dessa ferramenta exige um controle com rigor militar. Rigor militar, boa expressão. É preciso saber com precisão quem está acessando o quê, em qual exato momento e sob qual justificativa legal. Sem essa segregação de funções, a rastreabilidade simplesmente desaparece. O que nos leva, inevitavelmente, para uma zona de grande confusão no mundo corporativo. Existe uma fronteira muito, mas muito fina mesmo, entre o que constitui um planejamento tributário legítimo e o que é fraude. Sem dúvida, a linha é tênue. Porque assim, aquela otimização fiscal genial que toda empresa busca, revisar impostos, tentar recuperar valores que foram pagos a mais,
Buscar eficiência fiscal é o dever de casa básico de uma gestão financeira competente, né? Ninguém quer nem deve deixar dinheiro na mesa por pura ineficiência. De jeito nenhum. A busca por oportunidades de otimização fiscal é um direito e é uma prática natural e saudável do mercado. Mas então, onde a coisa desanda? A ruptura acontece quando essa busca por eficiência perde o lastro ético e legal. O artigo delimita muito bem a diferença. Um planejamento lícito de verdade exige substância econômica real nas operações. Não pode ser só no papel. Exato. Tem que ter rastreabilidade total de como aquele crédito foi gerado, uma documentação impecável que embase a manobra e, fundamentalmente, a ausência absoluta de interferência no trabalho do poder público. Entendi. E olha, o que alterou as regras do jogo no Brasil não foi apenas um maior rigor do fisco em si. Foi a entrada em vigor da Lei nº 12.846 de 2013, que ficou mundialmente conhecida como a Lei Anticorrupção Brasileira. A famosa lei anticorrupção. Ela mudou tudo. Mudou. Ela implementou uma mudança estrutural gigantesca no direito empresarial, porque ela introduziu o conceito de responsabilização objetiva da pessoa jurídica. Então, o que tudo isso significa, na prática? Como a gente traduz esse conceito jurídico de responsabilização objetiva para a realidade de quem, sei lá, assina os cheques e toma as decisões diárias nas empresas? De forma bem direta, a responsabilização objetiva elimina a necessidade de o Estado provar que houve dolo, intenção ou até mesmo conhecimento por parte dos dirigentes da empresa. Espera, sério? Eles não precisam provar que o diretor sabia? Não precisam. Para a aplicação das sanções previstas na lei, basta que o órgão controlador demonstre que um ato lesivo foi praticado no interesse ou para o benefício daquela organização. Nossa. Ou seja, alegações clássicas do passado, tipo, a diretoria não sabia das práticas da consultoria ou a gente não autorizou esse método, isso perdeu completamente a validade como mecanismo de defesa? Perdeu. Se a irregularidade gerou um benefício financeiro ou competitivo para o CNPJ, a empresa trai a punição. Ponto final. E as multas são pesadas, né? Muito pesadas. Como vemos nesses casos de repercussão, elas podem chegar a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. 20% do faturamento bruto é o suficiente para quebrar muita empresa sólida. Mas olha, vamos colocar isso à prova assumindo o papel de quem contesta essa lógica. Vamos lá. Para muitos gestores, isso soa super contraintuitivo. Pensa comigo, se uma organização contrata um especialista terceirizado de super renome para revisar os impostos dela, e é exatamente esse terceiro que comete um excesso ou uma irregularidade técnica pesada, a empresa contratante não deveria ser vista como a vítima de um mau prestador de serviços? É uma defesa comum. Pois é, porque o peso de uma sanção bilionária recai sobre quem apenas contratou uma análise técnica de boa-fé. A lógica legal por trás disso é que terceirizar a execução de um serviço não terceiriza o risco inerente à atividade empresarial. O risco não se transfere por contrato, então? De forma alguma. A empresa é a dona do passivo tributário e a beneficiária direta de qualquer economia gerada. É o cofre dela que enche. É por causa dessa responsabilidade implacável que o Carlos Rocha aponta a total inutilidade dos chamados programas de compliance de vitrine. Aqueles manuais bonitos que ninguém lê. Isso. Códigos de ética em formato de manuais bem diagramados, que ficam lá repousando nas intranets da empresa, sem aplicação prática, eles não oferecem escudo jurídico nenhum hoje em dia. São só enfeite. Exato. A exigência atual recai sobre a efetividade. Um compliance real opera na trincheira da empresa. E como é esse compliance na trincheira? Ele possui auditoria contínua, cruzamento de dados o tempo todo, canais de denúncia que sejam realmente independentes e, principalmente, um processo muito rigoroso de diligência prévia, a famosa due diligence, antes e durante a contratação de terceiros. Quer dizer que a ignorância sobre os métodos de um parceiro de negócios deixou de ser uma desculpa e passou a ser classificada como negligência grave na governança. Perfeito.
É exatamente isso. Negligência grave. O que nos leva diretamente ao perigo das falsas promessas nesse mercado tão assediado de créditos tributários. Porque se a responsabilização não pode ser transferida, como as lideranças corporativas podem, na vida real, separar uma consultoria séria de profissionais que só vendem milagres fiscais? É o grande desafio. O caso Fast Shop, conforme o texto menciona, envolveu a análise de cerca de 1,590 bilhões de reais em créditos. É muito dinheiro. E a multa de 1,040 bilhão teria sido fixada num valor equivalente à fraude que foi apontada. Sim, a proporção é 1 para 1 quase. Exato. Como as empresas podem navegar nesse mercado sem acionar uma armadilha que vai custar o negócio inteiro? Se conectarmos isso a um panorama maior, fica bem evidente que o crédito tributário, se ele for desprovido de governança, ele deixa de ser um ativo financeiro. E vira o quê? Ele se converte num passivo de proporções catastróficas. O artigo mapeia bandeiras vermelhas cruciais no momento de avaliar esses serviços de consultoria. Quais são os maiores sinais de alerta para quem está nos ouvindo e lida com isso? O primeiro sinal crítico de alerta, e um dos mais comuns, envolve contratos onde os honorários da consultoria estão atrelados exclusivamente ao êxito da recuperação dos valores. Ah, o famoso honorário no êxito. Essa é uma armadilha comportamental super clássica no mercado. A perspectiva de uma entrada extraordinária de caixa sem ter nenhum custo inicial anestesia o senso crítico de qualquer gestor. Anestesia totalmente. Funciona sob a mesma lógica de, sei lá, comprar um veículo de lixo de procedência duvidosa pela metade do preço de mercado. E aí a pessoa se recusa a abrir o capô para examinar o motor por medo de encontrar algum problema que inviabilize aquele bom negócio. É a vontade de acreditar no milagre, né? Pois é. O gestor se convence de que, se o pagamento só ocorre depois que o dinheiro entrar na conta da empresa, então o risco operacional é zero. E aí é que está a grande falácia. O risco estrutural é máximo nesses casos. Modelos baseados apenas no êxito criam incentivos perversos. Como assim, incentivos perversos? Pensa bem, se a remuneração do consultor depende de encontrar créditos a qualquer custo, a propensão dessa consultoria de forçar interpretações legais extremamente elásticas ou até de forjar justificativas aumenta exponencialmente. É um convite para o excesso. Com certeza. Outros indicativos de perigo incluem a promessa de volumes gigantescos de créditos, mas sem o suporte de uma base documental cristalina. Tipo, achamos milhões aqui, mas não tem documento respaldando. Isso. E também a ausência de pareceres técnicos emitidos por bancas jurídicas independentes. Mas olha, o mais preocupante de tudo, contudo, é a recusa do consultor em detalhar a metodologia. Aquela velha história de confia em mim é um segredo do nosso sistema. Exatamente. Quando um consultor alega que a forma como o crédito é calculado é uma, fórmula proprietária ou um segredo de negócio não revelável, a luz vermelha deve acender na mesma hora. Imediatamente com sirene junto. Um ativo seguro não pode de forma alguma ser fundamentado em obscuridade. Faz todo sentido. Quais seriam, portanto, as características inegociáveis para que um crédito recuperado seja considerado robusto? Tipo, a prova de fiscalização pesada. A solidez de um crédito tributário depende de 5 pilares técnicos fundamentais. Primeiro, uma base legal pacificada e inquestionável. Ok, sem invenções jurídicas. Segundo, documentação comprobatória que suporte cada centavo que foi lançado ali. Terceiro, uma memória de cálculo que permita refazer todo o caminho lógico da apuração. Transparência total nos números. Quarto, total aderência com a realidade contábil do negócio. E quinto, validação técnica independente. O teste definitivo sugerido no texto do Carlos Rocha é, assim, muito pragmático. Conta pra gente. A pergunta é, se a autoridade fiscal exigir explicações amanhã de manhã, tipo bater na porta, a própria equipe interna da empresa é capaz de demonstrar a origem, a legalidade e a exatidão desse crédito sem precisar depender daquele consultor externo. Uau, esse é o teste de fogo. Sim. Se não houver essa independência explicativa, se a empresa tiver que ligar desesperada para o terceiro, o risco não está mitigado, a bomba relógio continua lá. E a urgência dessa independência explicativa, ela se torna ainda mais vital quando a gente compreende quem é que fará essa exigência hoje em dia. Verdade, o fisco mudou muito. Porque
Ainda existe um imaginário preso ao passado para algumas pessoas, né? Onde o fiscal do governo é aquele servidor público com cara de cansado, carregando uma pasta de couro abarrotada de papéis impressos. E que pede um café e uma sala de reuniões. Exato, que solicita uma sala para passar semanas e semanas conferindo notas fiscais físicas uma a uma, carimbando o papel. Só que a realidade tecnológica do Estado brasileiro operou um salto quântico fenomenal nas últimas 2 décadas. E isso levanta uma questão importante, sabe? A economia tributária só faz sentido e só agrega valor real para a empresa se for estritamente defensável e sustentável a longo prazo. Sem dúvida. O artigo sublinha muito bem que a administração pública passou por uma digitalização feroz, implacável. Não se trata mais de uma auditoria analógica baseada em amostragem. Onde você podia dar sorte de o fiscal não pegar aquela nota específica. Exato, onde o fator sorte ou um erro humano poderia esconder grandes inconsistências. Hoje em dia a gente está falando de uma auditoria algorítmica integral. É a mudança radical, né? De tentar achar a agulha no palheiro para um sistema que simplesmente escaneia o palheiro inteiro em questão de milissegundos. Exatamente. Essa é a escala da coisa. O novo fisco brasileiro opera como um ecossistema de dados altamente interligado, com a implantação do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, e a obrigatoriedade absoluta das notas fiscais eletrônicas, mais o cruzamento instantâneo das informações financeiras com as bases bancárias. Não passa nada. Nada. A inteligência artificial do Estado consegue enxergar a operação antes mesmo de o imposto ser efetivamente recolhido. Quando chega uma notificação para a empresa, o sistema do governo já encontrou o padrão anômalo lá atrás. Já comparou com a média do setor inteiro. Sim, e já preparou toda a base argumentativa da autuação de forma automatizada. É assustador para quem não está preparado. O que aprofunda ainda mais esse poder de detecção é a integração institucional do país. A arquitetura de dados atual permite o intercâmbio contínuo e silencioso de informações entre secretarias de fazenda, ministérios públicos, corregedorias e controladorias. Eles se falam o tempo todo. O tempo todo. Então, uma incongruência que antes ficaria restrita a uma multinha administrativa ali por um erro de base de cálculo, hoje pode rapidamente escalar para uma investigação criminal ou um enquadramento sério na lei anticorrupção, como a gente viu. O risco tomou uma proporção exponencial. Sim. É por essa razão técnica que a prevenção se tornou incontestavelmente mais barata e muito mais estratégica do que a correção. Apagar o incêndio depois que começou é quase impossível. Corroem o valor da marca no mercado da noite para o dia. E é um contraste super interessante aí, porque essa mesma evolução tecnológica implacável transformou a governança tributária. Ela deixou de ser um mero instrumento de defesa para evitar pancada para se tornar um diferencial competitivo de muito peso. Virou ativo de mercado. Sim. Em um ambiente de negócios altamente regulado como o nosso, a transparência deixou de ser apenas uma obrigação chata para se tornar uma alavanca de valor, sabe? Os agentes do mercado financeiro já operam 100% sobre essa premissa. Durante um processo de fusão, uma aquisição ou naquelas rodadas de captação de recursos com startups e grandes empresas. As famosas M&As. Isso. Os fundos de investimento e as instituições financeiras dedicam um tempo massivo à análise da higiene fiscal da empresa-alvo. Eles olham isso com lupa. E se acharem sujeira? Passivos ocultos e práticas agressivas que não estão provisionadas podem inviabilizar transações super complexas ou destruir a avaliação de mercado, o valuation da organização, na mesma hora. É o fim do negócio. Em contrapartida, empresas que demonstram maturidade nos controles internos, previsibilidade de fluxo de caixa baseada em conformidade real e ausência de sobressaltos fiscais, ganham um selo de qualidade invisível. Exato. Elas transmitem um nível de confiança institucional que reduz o custo de capital e atrai parceiros de primeira linha. Essa estrutura sólida envia uma mensagem muito clara para o mercado, né? Se a área mais espinhosa, chata e complexa da companhia, que é a tributária, está em perfeita ordem e é auditável, os investidores assumem imediatamente que o nível de controle sobre o restante do negócio segue o mesmo padrão de excelência. A lógica é bem essa. Se o imposto está redondo, a fábrica também está.
Bom, encaminhando a nossa imersão para os pontos finais aqui, é importante a gente compilar as diretrizes práticas que emergem dessa análise do Carlos Rocha sobre todo esse cenário em transformação. Vamos lá. A síntese do artigo dele estabelece algumas diretrizes muito claras que deveriam estar na agenda de todo o Conselho de Administração a partir de amanhã. Qual seria a número 1? A principal delas é o deslocamento físico e mental da área tributária. Ela precisa sair daquelas margens operacionais lá do subsolo e ocupar uma cadeira cativa nas decisões estratégicas da liderança. Tem que estar na mesa do CEO. Fundamental. O segundo ponto é a constatação de que nenhum crédito tributário deve ser apropriado sem um rigor metodológico muito alto. Tem que ter lastro documental completo e independência técnica. Aquele teste de fogo da equipe interna conseguir explicar, né? Isso mesmo. E em terceiro lugar, no âmbito mais processual do dia a dia, a gestão de ativos digitais, como o certificado da empresa, exige políticas de segurança da informação pesadas, compatíveis com a proteção de senhas bancárias corporativas. Até porque, como a gente viu, o certificado é a senha do cofre principal. E a lição sobre terceirização que o texto traz também é incontornável. A contratação de super especialistas, os magos do mercado, não dissolve a responsabilidade originária da empresa de jeito nenhum. De forma alguma. O monitoramento contínuo das atividades prestadas por terceiros e aquele questionamento constante das metodologias adotadas por eles. Isso não configura desconfiança não, sabe? Mas sim um exercício puramente profissional do dever fiduciário dos administradores. Eles têm que perguntar. Eles são obrigados a perguntar. E amarrando todas essas diretrizes sob o guarda-chuva da legislação atual que a gente comentou, os programas de integridade e compliance precisam comprovar a eficácia deles no dia a dia. Na trincheira. Na trincheira. A relação com os agentes de fiscalização não admite mais zonas cinzentas. Acabou o jeitinho. Acabou. O menor indício de uma suposta facilitação ou aqueles esquemas de blindagem garantida, o uso de caminhos não oficiais para interagir com a administração pública, tudo isso representa uma ameaça terminal à continuidade corporativa, sob a ótica da responsabilização objetiva. A mensagem central que fica para quem nos ouve é que o ambiente de negócios brasileiro não condena de forma alguma o planejamento fiscal inteligente. Estruturar operações de maneira eficiente e economizar recursos continua sendo essencial para o capitalismo, para sobreviver. A eficiência continua sendo premiada. Isso. O que a governança tributária moderna impõe agora é que cada estratégia concebida seja robusta o suficiente para ser detalhada e defendida à luz do dia, perante qualquer autoridade fiscal, sem causar qualquer sobressalto ou incômodo ao conselho de administração. É a transparência como escudo. O critério de avaliação de sucesso de um departamento fiscal hoje não se mede mais apenas pelo volume financeiro momentâneo que ele evitou recolher no mês passado. O jogo é de longo prazo, né? Totalmente. Mede-se pela capacidade técnica e jurídica dessa equipe de sustentar e defender essa economia no ambiente regulatório super hostil e altamente tecnológico pelos próximos 5, 10 anos. É essa sustentabilidade que separa a eficiência corporativa genial de um risco na casa dos bilhões de reais. Uma separação que, convenhamos, define na prática quais empresas prosperam nas próximas décadas e quais vão virar estudos de caso amargos sobre crises corporativas em faculdades e negócios. É a seleção natural do mercado em ação. É isso mesmo. E olha, para encerrar o nosso estudo de hoje com uma provocação, proponho para os nossos ouvintes um exercício de imaginação que expande um pouco o material que a gente analisou. Gosto de provocações. Vamos lá. Sabemos agora, né, que o ecossistema estatal cruzou de vez a barreira digital. O governo está operando com inteligência artificial, malhas finas implacáveis, cruzamento brutal de dados e responsabilização imediata. Se a fiscalização governamental se baseia cada vez mais em algoritmos que processam petabytes de informação econômica para encontrar anomalias num piscar de olhos,
qual será a configuração real do poder de decisão humana nas corporações da próxima década, Nossa, essa é uma reflexão e tanto. né? Diante de um fisco estruturado como um verdadeiro supercomputador, é super plausível a gente imaginar um cenário num futuro breve onde líderes financeiros e contadores começarão a delegar suas rotinas estratégicas para inteligências artificiais corporativas. Robôs lutando contra robôs? Basicamente isso. Sistemas autônomos dentro das empresas, cujo único propósito seja auditar os processos internos de forma preditiva, projetar cenários de risco e travar disputas matemáticas ultracomplexas com os algoritmos de auditoria do próprio governo. Tudo isso operando em tempo real, na nuvem, muito antes mesmo da emissão de qualquer guia de pagamento de imposto. A guerra fria digital dos impostos. Pois é. Fica a reflexão para os nossos ouvintes sobre os limites dessa hiperdigitalização das relações jurídicas. E se, no final do dia, a intuição humana, o feeling do diretor, continuará tendo espaço quando os riscos são precificados em bilhões e analisados em frações de segundo por máquinas. É um horizonte que assusta, mas que já está se desenhando. Com certeza. Porque o alerta principal de tudo isso que a gente conversou permanece inalterado. Mesmo que a liderança corporativa prefira não observar de perto as engrenagens barulhentas do navio, a responsabilidade legal sobre quem ou sobre o que está programando as rotas daquela sala de máquinas nunca em toda a história corporativa foi tão decisiva quanto agora.